deles. E o tema que me foi passado é exatamente falando sobre o estilo de vida do povo de Deus, que tem a ver exatamente com o que o Evangelho nos apresenta, que foi feito por nós, o que nós somos e o que precisamos praticar. E Pedro é exatamente isso que ele vem fazer com seus irmãos, só que ele faz isso de uma maneira que faça com que eles lembrem do Evangelho, que já foi pregado a eles, que inclusive faz parte da vida deles. É exatamente o que ele vai falar no verso 25, que este é a palavra que foi evangelizada a eles. Essas verdades que ele está falando, que ele está trazendo à tona, lembrando esses irmãos, não é novidade. Mas é importante que nós sejamos lembrados, sempre, todos os dias. Por isso, a exortação em viver em santidade e obediência a Deus, nesses tempos difíceis, ela é importante. E Pedro vai falar sobre isso. Em resumo, a nossa ideia a ser trabalhada hoje é olharmos para o Evangelho e encontrarmos tudo o que precisamos para viver como povo santo de Deus. No Evangelho que nos foi dado e que está nas Escrituras. E nós vamos ver isso em 4 partes. A primeira parte é do verso 1 ao verso 2, onde há uma saudação aos eleitos. Pedro faz uma saudação a eles. No verso 3 ao verso 12, nós temos uma celebração pela salvação dos eleitos. No verso 13 ao 21, nós temos então uma exortação pela santificação dos eleitos. E no verso 22 ao verso 25, nós temos uma aplicação prática da vida santa entre os salvos. Então, se você entendeu, nós temos uma saudação, uma celebração, uma exortação e uma aplicação. Então, os irmãos acompanhem aí para que a gente entenda, olhando para o Evangelho, a verdade de como precisamos viver como povo santo de Deus. Então, primeiro, nós temos então uma saudação. E Pedro, logo no início da sua carta, por assim dizer, ele já entra de carrão de cena. Ele está interessado em fazer com que o povo entenda o seu papel diante da obra que Deus realizou para eles, dentro dessa perspectiva da vida santa. Primeiro, nós temos então, como é comum nas cartas, uma identificação do autor e dos seus destinatários. No verso 1, nós temos aí Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. É sempre comum você encontrar nas cartas essa apresentação e uma ideia de quem está falando ali, quem é esse Pedro. E é curioso ele se apresentar dessa maneira, porque nós vamos ver, esse é o Pedro, e aí nós vamos entender que esse é o Pedro, discípulo de Jesus, que mais tarde veio a ser um dos 12 apóstolos. O mesmo Pedro que ainda no seu início ali, relutante quanto à sua confissão diante do Mestre, inclusive é quem mais tarde, na noite em que Jesus foi traído, ele nega o Senhor. Mas agora a gente percebe um Pedro amadurecido, um Pedro reconciliado, por assim dizer, um Pedro que não tem nenhuma dificuldade em dizer quem ele é para o seu público. Um apóstolo de Jesus Cristo, aquele escolhido e enviado, exatamente cumprindo o seu papel aqui, falando das verdades do Evangelho, lembrando o povo sobre as implicações desse Evangelho na vida deles. E o Pedro identifica aqui os destinatários, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. E ele vai apresentar pelo menos 5 províncias romanas, pelos quais esse povo, no período da perseguição, eles ali no primeiro século foram dispersos. Sempre que vai se referir a esses judeus dispersos ali de Jerusalém para regiões mais remotas, eles vai se referir nessas circunstâncias como aqueles que foram dispersos ou forasteiros. E isso também tem a ver com o povo de Deus,
quanto nesse mundo, né? Peregrinos e forasteiros, aguardando o dia onde chegaremos a Canaã, prometida por Deus ao seu povo. Ele dirige essa carta para um público, na sua maioria, de judeus, embora a gente vai, em alguns momentos, perceber que ele vai se referir a alguns gentios também. Não se sabe como o evangelho tem chegado em algumas dessas províncias, uma região da Ásia Menor, que nós encontramos no livro de Atos, o apóstolo Paulo chegando em algumas províncias dessa região, que é conhecida aqui como a atual Turquia. Mas algumas partes Paulo não chegou, e nós vamos ver em Atos 16, como no caso da Bitínia, que Paulo foi até impedido de ir até lá. Alguns comentaristas vão dizer que essa região que o Espírito impediu de Paulo chegar não foi... mais tarde foi enviado alguém que seria, ou que levaria o evangelho para o povo dali. E alguns comentaristas vão dizer que possivelmente Pedro tem ido diretamente, ou alguns convertidos ainda lá no período Pentecostes tenham chegado a essas regiões e o evangelho chegou ali, mostrando o compromisso que Deus tem com a salvação do seu povo, os eleitos, que no verso 2, Pedro vai diretamente ao ponto que ele quer tratar com essa carta em si, ao começar aqui pelo capítulo 1. No versículo 2, então, ele vai falar da ação da Trindade na eleição do seu povo, na eleição do povo de Deus. Ela é planejada segundo a presciência de Deus Pai, eleito segundo a presciência de Deus Pai, como ele descreve aí. E com presciência aqui, irmãos, Pedro não está se referindo a uma visão antecipada ou uma previsão de que Deus teria daqueles que iriam aceitar o seu evangelho, então ele está agindo agora de acordo com o que ele viu no futuro. Não é uma previsão ou um conhecimento sobrenatural do futuro, mas presciência aqui tem a ver exatamente com o propósito de Deus. A palavra, inclusive, a tradução original dela significa um prognóstico, que Deus predetermina mediante a sua soberana e graciosa vontade. Ele elege, não porque viu aqueles que iriam aceitar a sua mensagem. A presciência de Deus, relatada por Pedro, envolve, então, um planejamento prévio diante da soberana vontade do Senhor. Esses eleitos segundo a vontade de Deus, que previamente o Senhor prepara, o Senhor aplica, o Senhor chama, e o Senhor regenera, e o Senhor salva. É para esses que Pedro está dizendo que o Senhor os elegeu. Segundo, ela é vivenciada em santificação do Espírito. Como ele vai dar sequência, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito. A obra santificadora, ela vai englobar tudo que o Espírito produz na salvação daqueles que creem, daqueles que o Senhor, antes da fundação do mundo, os elegeu. E essa obra envolve a fé, envolve o arrependimento, envolve a regeneração, a adoção de filhos. Essas verdades são aplicadas pelo Espírito Santo e contribuem para o andamento e o progresso na vida daqueles que creem. Então, a eleição no plano de Deus, ela torna-se uma realidade na vida do crente através da vida santa e dos salvos que o Espírito Santo realiza naqueles que creem. E terceiro, ele diz que ela é para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. John MacArthur, olhando essa passagem, ele vai dizer que a obediência a Jesus Cristo, que Pedro se refere aqui, é o efeito ou o subproduto da eleição divina. Aqueles que Deus chamou, eles vão ouvir e reconhecer a sua voz e vão se submeter à ordenança, ao seu comando. Quando Paulo escreve, inclusive, Efésios capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que ele preparou antes da fundação do mundo, ele está se referindo exatamente à continuidade daqueles que foram salvos pela graça. Não por suas obras,
Mas, no entanto, uma vez salvos, eles, como filhos agora, obedientes, eles têm um trabalho a fazer. Eles têm um serviço a desenvolver no reino e neste mundo. E ele está, então, Paulo fazendo menção à obediência que se espera desses que são salvos. Outro ponto que ele vai mencionar aqui é quando ele se refere à aspersão do sangue de Jesus Cristo. E aqui ele vai tirar uma figura do Antigo Testamento, principalmente quando se tratava do dia da expiação, quando o povo levava a sua oferta pelo pecado, pelas suas vidas, e era o animal ali abatido e levado até o lugar, o Santo dos Santos, o seu sangue, e era aspergido sobre o propiciatório e também sobre aquele que levava a sua oferta. Isto era um símbolo para a cobertura de nossos pecados pelo sangue do sacrifício, apontando, como diz Sproul, o que acontecia, o que iria acontecer com o sacrifício de Jesus pelo seu povo. O sangue dele seria derramado, capaz de cobrir os pecados do seu povo. Em outras palavras, Pedro faz uma referência à mensagem do Evangelho que anuncia estas coisas, o perdão de pecado, a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo na vida daqueles que creem. E isso consiste em ser, consequentemente, lavado de seus pecados pelo sangue. Foi para isso que os leitores de Pedro, segundo ele vai dizer, que eles foram eleitos para Deus, e o Senhor os lavou, o Senhor os trouxe para perto. Isso diz respeito a nós, o povo de Deus, o povo da aliança, que foram lavados e redimidos pelo sangue de Cristo, e trazidos para Ele, para viver como um povo santo de Deus. E Pedro, nessa sua saudação, termina com uma oração, fazendo uma petição em forma de oração para que esta graça oriunda da obra da Trindade e a paz que os crentes desfrutam lhes sejam multiplicadas. É isso que ele diz aí, graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa também deveria ser uma mensagem que viria, por assim dizer, regular a nossa vida. Conhecermos essa graça de Deus que soberanamente chama, elege o seu povo, regenera o seu povo, envia o seu Filho e pelo sangue dele nos purifica, pela sua morte e ressurreição nos dá uma nova vida, e o seu Espírito que nos traz as aplicações e nos ajuda em nossas limitações e nossas fraquezas, geme conosco e está conosco até que então o grande dia da nossa salvação final ele venha a acontecer, que é o resgate do povo de Deus quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Essa deveria ser uma mensagem que viria regular a nossa vida, e os motivos é para que nós tenhamos certeza de que a nossa salvação está garantida, porque foi realizada não por nós, mas pela Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. E nada pode nos separar dessa realidade, como Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 8. Nós vivemos, e assim como o público de Pedro, muitas circunstâncias, difíceis até. Mas diante de Deus, diante da nossa redenção e salvação, a obra da Trindade nos garante que ela aconteceu e que nós estamos guardados. Isso também é dito para que nós tenhamos um parâmetro de como devemos viver. Não como antes, mas como o povo eleito do Senhor, o povo santo de Deus. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro, ele, seguindo a sua parte introdutória da carta, ele então, depois da sua saudação, ele então vem celebrar a obra da Trindade na salvação dos eleitos. É uma espécie de doxologia contemplando a obra realizada, e tudo isso Pedro está fazendo, lembrando o seu povo, onde eles estão diante de Deus, qual é o seu lugar, o que eles precisam compreender como povo santo de Deus. Então, por isso,
aqui nós temos um hino. Ações de graças pela obra de Deus Pai, por meio de seu Filho, e na aplicação e ação do Espírito Santo. Uma celebração pela salvação dos eleitos. Que é a palavra bendito, o Deus e Pai. Essa palavra bendito, ela tem a ver com o louvor que precisa ser dado. Tem a ver com as nossas ações de graças. E a gente nem precisa ter a porta aberta ou os milagres acontecerem para que a gente então louve a Deus. Pedro está mostrando aqui que já há bênçãos da parte de Deus na vida daqueles que creem. Do versículo 3 ao versículo 12, então, ele celebra pela salvação dos eleitos. Ele louva a obra, louva a Deus e pela obra da Trindade na salvação desses eleitos. E diz que, apesar disso, as provações que vivem são necessárias. Apesar de toda essa maravilhosa obra da Trindade na salvação, isso não impede que circunstâncias aconteçam. Pelo contrário, faz parte. Mesmo assim, é motivo de louvor, é motivo de ações de graças, de júbilo. Principalmente porque ele vai usar uma linguagem aqui, uma palavra que tem a ver com a nossa herança. Veja aí, no verso 3, Pedro diz que o Pai nos regenerou mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja que, para Pedro, a morte de Jesus, ela garante a remissão dos nossos pecados, mas é com a ressurreição de Jesus que nós somos, então, regenerados. Recebemos a nova vida. Recebemos esse dom gratuito da parte de Deus, mediante aquele que ele chamou. Deus, de fato, ele é digno de louvor, pois a regeneração mencionada por Pedro, ela não é algo que acontece pelo meu e pelo seu esforço, pelas nossas ações, mas, como ele começa dizendo, bendito Deus e Pai é o Senhor. É da vontade de Deus que o seu povo seja resgatado, que o seu povo seja reconciliado. Veio do Senhor, do alto, a iniciativa, a obra realizada e a aplicação disso em nossas vidas. Essa obra é realizada e efetuada porque antes Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Nós temos o que ter alegria e expectativa viva, presente todos os dias, alimentando a nossa fé de que aquele, pela sua misericórdia, que nos reconciliou, nos regenerou e ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo que nos elegeu, é o mesmo que garante a nossa salvação. Segundo, essa nova vida, ela é garantida por uma herança que Pedro vai dizer que ela é imperecível. Ela permanece. Veja aí no verso 4 ao verso 5. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. A ideia que aparece aqui é que essa herança, embora garantida, mediante a nova vida que nós recebemos, ela está em curso. Nós vamos contemplá-la plenamente no último dia. E ele se refere a esse último dia como o último ato de Cristo na nossa salvação, quando vier buscar o seu povo. Sproul diz que Pedro não nos revela o conteúdo exato dessa herança, mas ele vai descrever pelo menos 3 coisas que ela é. Primeiro, incorruptível, não sujeita a corrupção ou decadência. O que significa que não só que ela não será corrompida, mas também que não pode ser corrompida. Ou seja,
não será destruída com o tempo, e nós podemos ter a certeza de que haveremos de receber e desfrutar dela. Segundo, ele diz que ela é sem mácula, sem mancha, sem defeito, o que significa que ela é perfeita. Não se trata de uma herança adquirida de maneira suja e corrupta, mas de maneira justa, pactual. Ela está sendo tão protegida por Deus que nada pode contaminá-la ou manchá-la. Deus é quem garante isso. Ela é imarcessível, não se desvanece ou murcha, o que significa que essa herança não perderá o valor com o tempo. A figura que ele está utilizando é exatamente o que os seus leitores iriam entender quando se trata de herança. E às vezes, quando se fala de uma herança a ser guardada, dependendo do que se trata, com o tempo ela vai perdendo seu valor. Com o tempo ela vai deixando de ser tão preciosa como é ou como foi no passado. Meditando sobre isso, eu lembrei que certa vez ouvi uma reportagem que uma senhora, durante muito tempo, vinha guardando alguns cruzeiros numa caixa e era para pagar os estudos de seu filho quando chegasse à idade. E durante muitos anos ela vinha fazendo isso. O problema é que chegou um tempo que quando ele foi para a faculdade já não era mais cruzeiro, era o real, e já tinha passado muito tempo do período de troca, e aquela herança, ou aquelas poucas moedas e o pouco dinheiro guardado, perdeu ainda mais o seu valor. Pedro diz que a herança que nos está reservada dos céus, ela não murcha. Ela é imperecível, imarcessível, sem mácula, incorruptível, está sempre viva. Por isso, uma viva esperança nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Cristo garantiu essas verdades para nós. E terceiro, verso 6 ao verso 9, isso deve trazer alegria aos salvos, Pedro vai dizer. Apesar de não impedir que por breve tempo precisemos suportar muitas provações. Veja o verso 6 ao verso 9. Nisso exultai, nessa viva esperança, nessa herança incorruptível. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Essa alegria deve permanecer na vida daqueles que é salvo. E é uma oportunidade de pôr a nossa fé em ação. E talvez, diga de passagem, o que os crentes sabem bem é que a vida cristã ela também envolve sofrimentos, provações, privações, e em alguns lugares a Bíblia vai falar de tribulações. O Senhor ele não omitiu isso do povo de Deus. Essas verdades estão diante de nós ao abrir as Escrituras. Um povo que adoece, um povo que sofre, um povo que chora, um povo que perde os seus entes queridos, um povo que tem portas que se fecham. Todas essas coisas nos machucam, traz algum desconforto, mas são necessárias. Até porque Pedro vai dizer que é por meio disso que a nossa fé vai ser testada. Se a nossa esperança está de fato viva, se estamos de fato com os olhos nos céus, embora os pés na terra. E isso o Evangelho, esse Evangelho, ele não ocultou. Essa mensagem não está oculta no Evangelho bíblico. Diferente do que a gente ouve
por aí que as coisas vão dar certo, que tantas sextas-feiras sendo guardadas é suficiente para o milagre acontecer, e que muitos rituais são praticados pelo povo de Deus com o fim de barganha. Eu faço isso e o Senhor vai abrir as portas dos céus. Isso muitas vezes diz respeito ao nosso coração insatisfeito. Isso diz respeito ao nosso estilo de vida neste mundo, que mais se parece com este mundo, e não como o povo santo de Deus. É com razão que Pedro olha para essa obra maravilhosa de Deus e celebra o nome do Senhor, porque é isso que alegra o povo de Deus. Porque apesar das muitas lutas, das lágrimas, das noites sem dormir, apesar dos problemas, tudo isso, o crente em Jesus, o eleito, o salvo, aquele que é chamado para viver uma vida santa com o Senhor, ele sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso se dá porque mesmo sem o terem visto, o seu Salvador, como os apóstolos tiveram esse privilégio, eles creem, eles o amam, eles o confessam, eles apresentam a esse Salvador as suas orações, eles se humilham diante dele, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, perdoa, Senhor, me ajude. O resultado está sendo aplicado à vida dos que creem, que é o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Pedro está convencido de que seus leitores são de fato eleitos de Deus, e embora eles sofram no corpo os efeitos das perseguições, como no caso deles, do seu contexto, por fim a sua alma será salva. Nada disso iria separar eles. Nada disso iria impedir deles estarem diante do seu Criador. E quarto, Pedro vai dizer que essa é uma verdade, a salvação, que os profetas anunciaram e que os apóstolos pregaram, no verso 10 e o verso 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Pedro fala que esta salvação foi algo anunciado pelos profetas. Eles anunciaram que o Messias viria, que um libertador viria para libertar o seu povo. Embora eles não compreenderam quando e em quais circunstâncias essas coisas aconteceriam. Mas eles desejaram saber mais acerca dela. O comentarista vai dizer que quando Deus colocou na boca deles a promessa de redenção futura, eles indagaram a respeito dela. Eles a investigaram cuidadosamente. Eles sabiam que essas coisas aconteceriam, mas não sabiam quando. Sabiam que Cristo sofreria e que esse sofrimento surgiria. Desse sofrimento surgiriam glórias. Eles receberam uma mensagem a ser passada, confiaram nessa mensagem, creram nela e transmitiram a quem de direito. E o povo que ouviu, aqueles que atenderam e mantiveram a sua fé e expectativa do cumprimento dessa promessa, eles receberam a salvação de suas vidas. Embora não tenham visto, embora não tenham participado de quando o Messias veio e esteve entre o povo. João Calvino diz que a salvação ela deve ser tomada aqui por aquela clara manifestação dela que temos através da vinda de Cristo.
que foi conhecida e aplicada com a vinda de Cristo. E é exatamente isso que Jesus disse aos discípulos, quando lhe perguntaram de um porquê dele falar em parábolas. Está em Mateus capítulo 13, o verso 15 ao verso 17. Ele diz assim, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E é por isso que Pedro vai dizer que os profetas, eles tiveram um conhecimento limitado a respeito dessa maravilhosa graça salvadora, que anunciava o Cristo, que falava da grande libertação, da grande salvação que haveria de cumprir. Ela foi manifestada com a vinda de Jesus, com a vinda do Cristo que se encarnou e esteve no meio do seu povo, e os apóstolos tiveram esse privilégio de testemunhar e pregar. Essa obra redentora que Pedro está celebrando, ele está dizendo, não é uma novidade. Ela foi anunciada lá atrás, embora não foi dito tudo, mas foi dito o suficiente para que eles pudessem crer. Essa obra ela foi realizada com a vinda do Messias, em Jesus Cristo. Nós, os apóstolos, conforme Pedro diz, vimos, testificamos. E é exatamente o que ele diz que ele está pregando, ou foi pregado a eles. Essa mensagem, esta pregação que fala do Messias, que fala da sua obra, que chama o povo ao arrependimento, que traz à tona os seus pecados e que, uma vez arrependidos e confessados, o sangue desse Cristo é suficiente para os purificar de toda iniquidade e então salvar suas vidas, redimindo-os e trazendo para o Senhor. É esse o evangelho que eles pregaram. É essa mensagem que eles anunciaram. Principalmente quando se trata do resultado de tudo isso. Quando o grande dia do Senhor vier buscar para o seu povo. As glórias que estão por trás disso. O esplendor e a maravilhosa mensagem de que um dia seremos resgatados, chamados, e onde não haverá mais choro, nem morte, nem lágrimas. Essa mensagem é tão gloriosa e cheia de enigmas, por assim dizer, que não apenas os profetas indagaram, mas também os anjos examinam. Pedro vai dizer aqui. Porque diferente de nós, aqueles que creem, aqueles que já receberam a mensagem, que o Cristo já veio, que já foi pregada a sua mensagem, nós cremos e compreendemos pelas Escrituras, e na aplicação do Espírito Santo, os anjos olham para tudo isso e ainda tentam entender. Porque da perspectiva deles, eles não conseguem entender como nós vemos essa obra maravilhosa. Nós que estávamos perdidos e recebemos gratuitamente pela obra do Filho de Deus, Jesus Cristo. Eles só conhecem a obra aplicada de salvação. Eles não têm essa experiência pessoal dessa redenção e salvação que nós experimentamos. Simon Kistemaker diz que os anjos, eles estão ao redor do trono de Deus, são mensageiros enviados por Deus para servir o homem que herda a salvação. Eles se regozijam quando um pecador se arrepende e reúne os eleitos no dia do julgamento. Apesar disso, seu conhecimento sobre a salvação do ser humano é incompleto, pois desejam perscrutar os mistérios da salvação. Por isso, irmãos, a salvação foi o tema que os profetas anunciaram, mediante a inspiração do Espírito Santo. Pedro fala sobre isso. Foi o tema pregado pelos apóstolos, movidos pelo Espírito Santo. E é o tema que os anjos examinam, ao ver a igreja se rendendo a essa obra, crendo
e abrindo seus corações para o Espírito de Deus como a confirmação da salvação, o penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo. Em terceiro lugar, então, depois de chamar os eleitos a celebrar a obra maravilhosa da Trindade, aí nós temos então Pedro fazendo uma exortação. Agora ele, como pastor, depois de mostrar as maravilhas, as glórias, mostrar a obra maravilhosa que foi feita, agora ele se volta para os seus leitores, olhando olho no olho, e diz que há algumas verdades, algumas questões práticas que precisam serem observadas. Do verso 13 ao verso 21. Pedro exorta seus leitores a viverem como povo de Deus durante o seu tempo como residentes na terra. Porque é muito bom ouvir uma mensagem como essa, de que o Senhor nos elegeu, que o sangue de Cristo nos purifica, e com a sua morte e ressurreição nós fomos então lavados, redimidos, recebemos uma nova vida, e que o Espírito Santo nos ajuda, aplicando essas verdades, iluminando a nossa mente. Isso é maravilhoso. Só que Pedro, ele dá alguns imperativos para estes que creem, para que eles possam observar. Primeiro, no versículo 13, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça. Veja aí, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ser sóbrio aqui é um chamado a ter o controle das faculdades do corpo e agir de maneira moderada e adequadamente. Não é estar sem o controle, sem o domínio, fora de si, sem entendimento. Pedro usa uma figura aqui do seu tempo, inclusive. Quando as pessoas elas saíram em viagem, era comum nessas viagens eles colocarem uma espécie de um cinto, e nesse cinto levar as coisas mais básicas e necessárias, inclusive uma espada, uma água, um cantinho de água e muitas outras coisas. Cingir aqui o vosso entendimento é nós então trazermos aquilo que é necessário para que, como forasteiros e peregrinos nesse mundo, nós tenhamos condições de manter essa caminhada focados no alvo, nessa herança viva que Pedro nos apresenta. Tudo que pode agregar para que nós venhamos dentro de uma percepção sóbria, consciente, e não nos afastarmos de Deus, e não entristecermos o seu espírito, e não deixarmos de colocar em prática essas verdades, precisa fazer parte das nossas vidas. O problema, irmãos, é que nós fazemos exatamente o contrário. Tudo que nós deveríamos nos cercar para que nós venhamos cada vez mais sermos impedidos de pecar, impedidos de falharmos na nossa caminhada cristã, nós deixamos de lado, nós nos esquecemos. Nós não temos a palavra de Deus no coração, nós não nos envolvemos com o povo de Deus, nosso ciclo de amizade é com os ímpios. Nós vamos ao culto, mas não temos um culto racional a oferecer ao Senhor. Nós temos a Bíblia na mão, mas não no coração e na mente. Nós vamos às reuniões de oração, mas não temos e nem sabemos o que orar, mas queremos que os outros orem. Nós não nos cercamos com aquilo que é necessário para que então venhamos viver de maneira santa. E é com razão que tropeçamos e que falhamos. Que as tentações vêm e nossos olhos não são capazes de ver e antecipadamente nos proteger, desviar do caminho. Primeiro imperativo, então, sejam sóbrios. Tenham a mente sempre atenta.
O Senhor nos deu do seu Espírito, que nos ajuda com o fruto do Espírito, as virtudes, e uma delas é o domínio próprio, que faz parte, inclusive, de como nós devemos aplicar essas coisas. Nos distanciar daquelas que só a aparência já nos mostra que não devemos nos envolver. Eu gosto do Salmo 1 e acho que ele se aplica muito bem a essa verdade. Que o homem bem-aventurado é o que... Deu branco. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ali não diz que ele não ouve o conselho dos ímpios. Os ímpios estão dando seus conselhos, mas ele não se detém. Ele não acata. Ali não diz que ele está impedido de estar na mesma estrada ou na mesma caminhada ou no mesmo rumo que os ímpios estão, que os pecadores estão. Ali diz que ele não se detém nesse caminho. Não é o caminho dele. Não é a direção que ele toma. O estilo de vida dele não é igual ao que os ímpios que não têm Deus fazem. Ali não diz que ele está isento de estar entre os ímpios e ouvir os escárnios e ouvir as impurezas e as mazelas que eles praticam. Ali diz que ele não concorda com isso, ele não se assenta. E aí, meu irmão, quando nós não fazemos isso, o declínio é ladeira abaixo. Nós ouvimos, nós imitamos, e aí o assentar concordamos, é isso que eu quero. E isso acontece porque nós deixamos de viver essa sobriedade, esse chamado para ter o controle, para rogar ao Espírito Santo em que nos ajude. Segundo, imperativo é: não vos amodeis às paixões que tinhas anteriormente. E ele chama então: sede santos. Verso 14 ao verso 16. Como filhos da obediência, não vos amodeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A exortação de Pedro aos seus leitores é para que eles venham se abster das paixões carnais. Aliás, este é um chamado que a nova vida em Cristo ela requer daqueles que foram salvos. Romanos 12, verso 2, fala sobre isso. Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo fala algo semelhante. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. É assim que vocês têm que andar, não como antes. No versículo 25 ao verso 32 do capítulo 4, de maneira prática, ele vai falar: olha, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Esse era o seu modo anterior, viver na mentira, na falsidade. Agora tira isso da sua vida e fale a verdade. Não é os dois juntos. Ora eu minto, ora eu falo a verdade. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não só o seu sustento, mas também contribuir com aqueles que têm necessidade. Filipenses 1:27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Essa é a maneira como devemos andar, como devemos viver, é o nosso estilo de vida para aqueles que foram salvos, para aqueles que foram eleitos, redimidos, regenerados. E Pedro fala isso porque Deus nos regenerou para uma viva esperança, como está no verso 3. Esse efeito regenerador, ele não dá lugar para o velho modo de viver. Essa nova vida, ela toma lugar. Ela é exclusiva. Faz parte do nosso novo homem.
e ela precisa ser praticada. Esses crentes que foram eleitos, segundo Pedro vai dizer aqui no verso 2, em santificação do Espírito, ou seja, mediante a obra do Espírito Santo em nossa santificação, por definição, eles são santos, como Pedro vai dizer aqui, desde a nossa conversão. Que o Espírito Santo ele é trazido às nossas vidas, o Efésios 1:13, se não me falha a memória, como uma garantia de que, de fato, a obra salvífica foi realizada em nós. É o penhor da nossa herança. Então, desde a nossa conversão, o Espírito Santo faz parte das nossas vidas. Eu não preciso nem na sexta-feira do batismo do Espírito Santo para receber o Espírito Santo. Crendo no Senhor Jesus Cristo, na obra redentora, o Espírito Santo passa a fazer parte das nossas vidas. E aí, então, essa nova vida precisa se adequar a esse padrão de santidade que Pedro vai apresentar aqui, que esse padrão é o próprio Deus, é o Espírito de Deus, que é santo, nos levando a sermos como aquele que é santo. Ele usa, inclusive, uma passagem de Levítico, onde o Senhor fala por meio de Moisés. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sedes santos sereis, porque o Senhor vosso Deus sou santo. Deus nos chamou para ser o seu povo peculiar. E aí veja bem aqui. Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 e 27, está ali, descrita essa verdade sobre as nossas vidas. E mesmo após a queda, Deus não desistiu de fazer de seu povo a sua imagem e semelhança. Ele enviou o Cordeiro, sem mácula, perfeito, para tirar o pecado do mundo. O mundo que creu. O mundo eleito por Deus. E é o que Paulo vai dizer em Romanos 8, 29. A estes que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus não desistiu de que nós venhamos ser conforme a imagem e semelhança. A questão agora é que o padrão que Deus requer que nós sejamos semelhante a Ele é o seu Filho, Jesus Cristo. Porque embora nós não tenhamos condições de sermos santos na mesma proporção que Deus é, nós somos chamados a sermos semelhantes, como o seu Filho demonstrou ser. Calvino comenta essa passagem dizendo que ao convidar-nos para que sejamos santos como Ele, a proporção não é de igualdade. Porém, devemos avançar nessa direção até o ponto que nossa condição o suporte. E como até mesmo os mais perfeitos estão sempre muito longe de atingir a marca, devemos esforçar-nos mais e mais diariamente. E devemos lembrar que somos informados não só de qual é o nosso dever, mas que Deus também acrescenta: eu sou aquele que vos santifica. Por isso, terceiro lugar, ele vai dizer: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Do verso 17 ao verso 21. Se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Esse alerta aqui é importante, irmãos. Faz sentido que agora Pedro diga qual deve ser o comportamento do povo de Deus enquanto são forasteiros e peregrinos neste mundo. Se o padrão de santidade é o próprio Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, então entendemos os motivos pelo qual nós precisamos temer. Esse Deus que é santo e que nos convida a viver em santidade, ele não faz acepção de pessoas. O seu julgamento, a sua justiça, recairá por todos aqueles que foram pecadores, rebeldes e que não creram no seu Filho. E Pedro está mostrando aqui que é exatamente o modo ou o estilo de vida do povo que vai dizer que se de fato eles são esses eleitos de Deus ou não. E caso não seja, o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele vai tratar você como trataria qualquer outro pecador, caso você seja esse, que não esteja andando de acordo. Quando o apóstolo Paulo nos alerta
sobre a maneira que nós devemos não nos conformar neste mundo. Ele disse que devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o culto racional. Ou, em outra tradução, vai dizer a nossa adoração espiritual. E foi exatamente isso que Jesus disse. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Faz parte do povo de Deus fazer a vontade de Deus, viver para Deus. E não dá, esse ponto ele não vai dar espaço, antes que alguém daqui a pouco pergunte, de que a salvação ela venha a se perder. Uma vez que desfrutou, e aí não aguentou o tranco, caiu em pecado, perdeu a salvação. Não é as nossas obras que salvam, mas as de Jesus Cristo. E Pedro relembra como ela aconteceu nesses versículos 18 ao verso 21. Eu não vou ler de novo para a gente não ganhar um pouquinho de tempo. Mas no verso 18 ele diz que não foi mediante coisas corruptíveis, que se perdem, que com o tempo não tem mais aquela mesma beleza. Ele diz que essa salvação ela foi pelo precioso sangue de Cristo, no verso 19. Foi antes da fundação do mundo, então não é pelas suas obras, antes mesmo de você ter nascido. E ela é segundo as obras, ou ela é recebida pela fé em Jesus Cristo, no verso 21. Então, quando Pedro diz que Deus julga segundo as obras de cada um, no verso 17, ele está dizendo que as obras praticadas elas vão revelar se somos salvos e se pertencemos a Deus ou não. O estilo de vida do povo de Deus, como você vive, como você lida com os negócios, como você administra a sua casa, como você educa seus filhos, como você seleciona o que é importante, como você presta o culto ao Senhor, como você encara as Escrituras. Tudo isso vai dizer se você é ou não salvo no Senhor. E por último, no verso 12 ao verso 25, Pedro termina essa primeira parte de sua carta, e ele vai fazer um desdobramento, nós vamos ver nos capítulos posteriores. Ele termina com uma aplicação prática da vida santa entre os salvos, como uma demonstração genuína da sua salvação. Verso 22. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. É curioso, meus irmãos, que Pedro termina aqui falando de amor. Ele falou dos eleitos, falou da obra regeneradora de Cristo, falou daquele que nos santifica, falou do modo como devemos viver, e agora ele termina, parece desconexo esse tema de amor, principalmente esse chamado, amai-vos de coração. Talvez alguns, olhando para essa passagem, poderiam dizer, ele podia ter terminado reforçando o modo santo que o povo precisa viver. Mas, irmãos, Pedro apresenta o amor como uma consequência aqui da nossa salvação. Ele não diz nada sobre falar em línguas, sobre subir no monte para orar, rosa ungida e todas as indulgências que nós encontramos no público evangélico, nas igrejas. Ele apresenta simplesmente aquilo que é mais prático, mais verdadeiro, que está alicerçado à mensagem das Escrituras para o povo de Deus. O amor fraternal, como evidência de que a nossa salvação ela é de fato genuína. E uma das marcas de um salvo em Jesus Cristo é o amor. Deus nos amou e nos ensinou a amar. O apóstolo João diz que nós o amamos, mas porque ele nos amou primeiro. Amar, então, é uma prerrogativa daqueles que vivem em santificação, porque não permitem que o ódio, a inveja e toda sorte de virtudes oriundas de um coração enganoso e corrupto tomem conta das nossas vidas.
ou das nossas emoções, e até mesmo das nossas ações. E ele vai dar aqui pelo menos 3 razões de o porquê é assim. Porque isso é verdade na vida do povo de Deus. Só me perdi aqui. No versículo 22, ele fala da nossa obediência à verdade. Segundo, eles foram regenerados pela palavra viva e permanente de Deus. E terceiro, a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra, a obediência à verdade, a palavra viva e permanente de Deus está no centro da discussão e da instrução que envolve todas essas verdades que ele já disse e principalmente a sua aplicação quando diz respeito ao amor entre o povo de Deus. Os crentes, eles devem amar uns aos outros em toda a extensão das suas vidas, porque isso é consistente com a nova vida cristã. O relacionamento entre o povo, o convívio com o povo, as amizades daqueles que também creem ao Senhor. O Salmo 119, 63, o salmista vai dizer que amigo sou daqueles que temem o teu nome. É esse o vínculo que você precisa ter com esse tipo de gente. Nós, nessa época do ano, nos reunimos como povo da aliança, a igreja do Senhor num local, para que nós, além da mensagem, além de tudo que nós desfrutamos aqui, estejamos juntos, unidos. E a natureza da palavra de Deus, ao qual foi instrumento da regeneração deles, é um poderoso incentivo para o amor fraternal e sincero. A palavra do Senhor, que nos chamou das trevas para a luz, que se fez carne e habitou entre nós, e que garante, nos dando a promessa e para que tenhamos uma viva esperança de que um dia Ele irá voltar para buscar o seu povo. Terminando aqui, uma aplicação para nossas vidas. O estilo do povo de Deus, ele deve ser como Pedro faz aqui, em louvor ao Senhor, celebrando a obra redentora, a obra da Trindade, louvando a Deus por nossa eleição, quando ele diz que Deus nos elegeu, foi da iniciativa dele. Nós somos do Senhor, porque Ele nos criou, nos perdoou e nos aceitou de volta. Segundo, louvor a Jesus Cristo por nossa regeneração. A vida que temos, nós recebemos porque alguém antes pagou o preço, para que aquela minha vida de iniquidade e pecado ela fosse lavada e remida, e que agora nos apresentemos diante do Senhor, e o Senhor nos vê essa vida que recebemos por meio de Cristo, porque assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e aí as coisas velhas ficam de fato para trás, as paixões carnais, o velho homem, e daí então o Espírito Santo nos ajuda em nossa santificação, nos lembrando dessas verdades, nos alertando contra os perigos e os erros que vêm sobre as nossas vidas, quando, em momentos, em ocasiões onde nós somos levados, ó Pai, a rogar ao Senhor, não nos deixe cair em tentação. Isso é possível porque o Espírito Santo nos lembra e nos alerta que aquilo ali não faz parte do estilo de vida do povo de Deus. O louvor, como nós cantamos aqui juntos, e a nossa vida toda é uma celebração ao nome do Senhor. Ele representa a plena comunhão dos salvos. A doutrina da eleição, ela é um incentivo para que nós venhamos viver em plena santidade ao Senhor e em louvor ao seu nome. Se nós ignorarmos tudo isso, nós não vamos conseguir entender a dimensão da obra redentora do Senhor sobre as nossas vidas. E viveremos segundo as nossas paixões carnais neste mundo. Mas se compreendermos a obra da redentora, que a Trindade,
aplica sobre as nossas vidas, então nós viveremos nos moldes do Senhor, de modo digno e aceitável daquele que nos chamou. Sendo santo, porque sabemos que aquele que nos chamou é santo. Vivendo de maneira digna e aceitável do Senhor, porque sabemos que a sua palavra é verdadeira, necessária para nossas vidas. E nos momentos de sofrimento e de dor, nós daremos louvor ao Senhor, porque sabemos que por meio dessas tempestades, nós podemos invocar aquele que é santo, aquele que ouve o clamor do seu povo, e assim desfrutarmos da sua presença conosco. Mesmo que ele não nos livre dessas tempestades, mas o simples fato de sabermos que ele está conosco durante essas tempestades alegra o nosso coração. Que Deus em Cristo abençoe as nossas vidas e nos ajude a viver como povo santo de Deus. Vamos ficar em pé?